Neste vídeo vamos a falar sobre diferentes tipos de sistemas que podem ser encontrados na indústria. Primeiramente falaremos sobre os sistemas de nível e os sistemas de pressão, e no próximo vídeo falaremos sobre sistemas térmicos e os sistemas químicos. Sistemas de nível. Bom, sistemas de nível são caracterizados por dois tipos de fluxo. O primeiro seria um fluxo laminar e o segundo seria um fluxo turbulento. Essa definição de fluxo laminar e turbulento é definida a partir do número de Reynolds. Se o número de Reynolds for maior que 2.400, o sistema é dito turbulento. Já se for menor que 2.000, o sistema é considerado laminar. Se se encontra entre a faixa de 2.400 e 2.000, o sistema é indefinido, ou seja, não é nem turbulento nem laminar. Em sistema de fluxo laminar, o escorregamento é feito através de linhas sem turbulências. Ou seja, uma linha se desloca sobre a outra sem que exista turbulências entre elas. Esse tipo de sistemas pode ser representado por equações diferenciais lineares. Na prática, a maioria dos fluxos na indústria são considerados turbulentos. Porém, eles podem ser representados a partir de equações diferenciais lineares se estas equações podem ser linearizadas em torno do ponto de operação do sistema. Entre um dos principais parâmetros que vamos encontrar nesse tipo de sistemas é o parâmetro de resistência. Esse parâmetro de resistência é a resistência que apresenta a tubulação ao passo da vazão do líquido. Essa resistência é definida como a variação na diferença de nível dividida pela variação na vazão em volume. Essa diferença de nível é a diferença de nível que vai existir a ambos lados da tubulação. Ou seja, você vai ter um nível na entrada da tubulação, definido por uma coluna de líquido, e um nível à saída da tubulação, definido também por uma outra coluna de líquido. Essa diferença de nível é a variação da diferença de nível que aparece aqui no numerador da expressão. E embaixo aparece a variação na vazão em volume. A resistência vai depender do tipo de fluxo que está passando pela tubulação. Para fluxos laminares, vamos ter uma resistência dada por uma expressão, e para fluxos turbulentos, vamos ter uma outra resistência dada por outra expressão matemática. Vamos aqui ver um exemplo. Considere esse sistema aqui de nível. Tá? A gente tem um reservatório, tem uma vazão de entrada, seria um fluxo de entrada aqui de um líquido, uma resistência, está aqui na tubulação, e temos aqui uma vazão de saída. Aqui vamos a trabalhar da seguinte forma. Aquelas letras que aparecerem em maiúsculo, hein? Seria o Q maiúsculo, o H maiúsculo e o Q maiúsculo aqui, com a barra em cima, são considerados como o ponto de operação. E a gente vai trabalhar em torno desse ponto de operação na forma de pequenas variações. Ou seja, por exemplo, vamos ter aqui o H maiúsculo, que seria o ponto de operação do nível de líquido, e o H minúsculo significaria pequenas variações em torno desse ponto de operação. A mesma coisa acontece aqui. Vamos ter aqui uma vazão de saída definida como ponto de operação sendo Q maiúsculo, e pequenas variações em torno dessa vazão de saída definidas pelo Q sub 0. Bom, dito isto, vamos examinar o que acontece com o fluxo laminar. Bom, no caso de um fluxo laminar, vai estar definido pelo Q. Aqui seria o Q, seria o fluxo, a vazão, e o H seria a altura. A relação que existe entre a vazão e a altura é definida por uma constante. Então, para caso de fluxo laminar, a relação que existe entre a vazão de saída aqui e a altura do reservatório está dada por uma constante.
dK é um coeficiente. Então, para fluxo laminar, a resistência RL vai ser obtida como o quê? Ó, você vê da definição de resistência, seria que variação do nível, bem, seria variação na altura, e variação do fluxo, da vazão. Bem? Ou seja, seria um diferencial. Certo? Como está definido por uma constante, aí seria fazer o cálculo e daria, pelo final, H sobre Q. Já para sistema de fluxo turbulento, a relação que existe entre a vazão e a altura é dada por essa outra expressão aqui. Você vê que aqui essa expressão já não é uma expressão linear. Bem? Então, nesse caso, a gente precisaria linearizar essa expressão. Bom, a gente sabe que, da mesma forma, a resistência agora para fluxo turbulento vai ser dada por quê? Bom, variação do nível sobre a variação da vazão. Então, utilizando a expressão de vazão para o fluxo turbulento, bem, aquela expressão que acabei de passar para vocês, ia fazendo, calculando a derivada, bem, de que com relação a H, a gente chega nessa expressão aqui, certo? Colocando de que na expressão daqui em cima, bem, e substituindo os valores, a gente chega aqui a resistência, bem, do fluxo turbulento vai ser igual a 2H sobre Q. Você vê que tem, ou seja, essa diferença aqui, ou seja, essa resistência aqui, é uma resistência obtida linearizando a expressão da resistência do fluxo turbulento em torno do ponto de operação dado por Q, por H e Q, certo? Então, são os pontos de operação do sistema. Você vê que, de forma gráfica, essa resistência, esse aqui seria o gráfico, bem, do H com relação a Q. Esse gráfico, como a gente viu, é dado pela raiz quadrada, bem? Tem uma forma de uma parábola aqui, certo? E então você vê que na hora que eu faço a derivada de H com relação a Q, eu estou fazendo basicamente que estou linearizando, bem? E essa linearização vai ser dada por quem? Por uma reta, bem, que vai passar tangente ao ponto onde eu estou linearizando. Então a pendente dessa reta, a inclinação dela, vai ser igual a que coisa? Ó, aqui, a gente acabou de calcular agora. Seria 2H sobre Q. Onde é H sobre Q é o valor do ponto, né? Aqui no ponto. Né? E a aproximação vai ser válida para pequenas desviações em torno do ponto de operação. Um outro parâmetro muito importante é a capacitância. Capacitância é o sistema de nível. Essa capacitância é definida como a variação na quantidade de líquido armazenado, bem, sobre a variação na altura. Se a seção transversal do reservatório é constante, bem, a capacitância do reservatório vai ser igual à sua seção transversal. Bem. Então, vamos ver um exemplo completo aqui. Se tem um sistema, mesmo sistema, seria um reservatório, tem uma vazão de entrada, uma vazão de saída, e uma resistência aqui dada por uma válvula que aparece na tubulação de saída. Bem. Q maiúsculo vai ser a vazão permanente, ou seja, a vazão rede permanente, o ponto de operação. QI vai ser uma pequena variação em torno do ponto de operação da vazão de entrada. Q0 vai ser uma pequena variação em torno da vazão de saída. H maiúsculo vai ser a altura de operação, do ponto de operação. E H minúsculo vai ser pequena variação em torno de essa altura H maiúsculo. Você vê que o sistema vai ser considerado linear se o fluxo for laminar. Se não, se o sistema é turbulento, a gente precisa linearizar o sistema, como a gente já fez.
E então vamos a ver como que ficam as nossas equações. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos começar sempre pela equação da capacitância. A equação da capacitância nos diz que tenho que a capacitância vezes pela variação da altura vai ser igual à variação mássica, que seria a variação do fluxo, num intervalo de tempo. Certo? Então, a partir da definição da resistência, a gente pode calcular, a gente sabe que o sistema é considerado laminado, nesse caso. Então, a gente pode considerar que a resistência, o sea, a relação que há entre o fluxo de saída e a altura vai ser uma relação linear dada por R, onde R vai ser que coisa? A resistência. Então, bom, substituindo aqui em cima essa expressão aqui, colocando o diferencial para cá, chegamos nessa expressão aqui. Você vê que nesse caso aqui, o que está variando aí no sistema, nesse caso, é a altura. Então, a variável que define a dinâmica do meu sistema vai ser a altura. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com altura como sendo a variável de estado, QI como sendo a variável de entrada. E um outro exemplo seria o seguinte: a gente tem agora dois reservatórios conectados em série. Vazão de entrada, altura 1, altura 2, uma vazão de saída Q1, uma vazão de saída Q2. Capacitância do primeiro reservatório C1, capacitância do reservatório C2. Resistência R2 e resistência R1. Bom, da mesma forma como a gente fez no caso anterior, agora a gente vai ter aqui que coisa? Quais são as variáveis que definem a dinâmica do sistema? Vai ser que coisa? Vai ser aqui a variação da altura. Vai definir a variação da altura como variável que define a dinâmica. Então, vamos ter aqui uma variável de estado, definida pelo H1, e uma outra variável de estado, definida como H2. Então, a primeira equação seria essa aqui, certo? Que seria a capacitância do primeiro reservatório vezes variação da altura, dada pela derivada, é igual a quê? A variação da vazão. Variação de entrada menos vazão de saída para o primeiro reservatório. Para o segundo reservatório, a equação diferencial é essa aqui, sendo que Q2, que é a vazão de saída 2, vai ser igual a quem? H2 sobre R2, que é a resistência R2. Você vê que aqui no caso da resistência 1, da tubulação 1, que une os dois reservatórios, a gente tem agora uma diferença de níveis. A diferença de nível é dada por quem? É H1 menos H2, a diferença de nível que vai existir a ambos lados da tubulação. Certo? Na tubulação de saída, a gente vai ter somente um nível, que é o nível de entrada. A saída a gente considera zero como sendo o nível de saída do sistema. Colocando dois sistemas na forma de uma variável, na forma de equação de estado, e assumindo que a equação de saída é Q2, a gente chega na seguinte expressão. Esse aqui. Certo? Você vê aqui que H1 vai ser X1, H2 é X2, Y vai ser dada por Q2, e U, que seria a variável de entrada, vai ser dada por Q. A variável Q. Então, dessa forma, a gente consegue modelar um sistema de nível.